Jornalista, mestre em ciência política, produtora independente e diretora de cinema. Ela escreveu e dirigiu o documentário Cárcere e a Rua, vencedor do Kikito no 32º Festival de Cinema de Gramado e também de outros 6 prêmios em festivais brasileiros, europeus e latino-americanos. É ainda diretora e roteirista dos filmes O Branco e A Invenção da Infância, que alcançaram um grande sucesso em festivais do mundo todo, recebendo mais de 20 prêmios do júri oficial e do público. No Autografando a Entrevista com Liliana Susba. Tudo bem, Liliana? Em primeiro lugar, obrigada por nos receber Autografando, por esse bate-papo. Obrigada. Liliana, tu começou no cinema com curta Batalha Naval, né? Como que foi esse início aí? Como que tu descobriu? Como que tu chegou nesse curta? Bom, na realidade foi o primeiro filme que eu fiz direção. Até então eu nunca tinha dirigido nada, mas eu já tinha trabalhado em alguns filmes de longa-metragem durante a minha formação. Eu estudei comunicação aqui em Porto Alegre, na URGS, e fui fazer uma formação na Alemanha, e lá paralelamente eu comecei a trabalhar com cinema, me envolver com cinema. Então, em produção, no quê? Eu fiz assistência de montagem e assistência de direção nesses longas que eu trabalhei lá. Então foi uma forma de, enfim, adquirir experiência e pegar o gostinho, assim, por fazer cinema, né? Aí, em 91, eu voltei ao Brasil e comecei a trabalhar aqui. Eu ainda estava estudando, comecei a fazer o mestrado e aí fiz o Batalha Naval. Foi meu primeiro trabalho na direção. E como que foi pra ti esse trabalho? Foi super bacana, eu pude já contar com uma estrutura bem organizada, o pessoal já estava aqui em Porto Alegre atuando bastante, bem forte na produção de curtas. Esse curta na época foi produzido pela Casa de Cinema e eu pude contar com pessoas, inclusive até mais experientes do que eu, para montar uma equipe. Né? Então foi bárbaro, assim, foi um trabalho bem gostoso de fazer e, enfim, foi bem interessante. E a tua estreia em longa foi com o documentário Cárcere e a Rua, né? Isso, foi em 2004. E é um tema aí bem polêmico, mas tu retomou mais para o universo da mulher, né? Tu pegou 3 cases, 3 histórias, foi isso? Como que foi a construção desse documentário? Na época, estava trabalhando, na verdade, com o tema de adaptação, né? Eu queria ver, assim, como ser humano é capaz de se adaptar nos mais diversos ambientes, nas situações mais adversas, assim, né? Então, peguei como exemplo o cárcere feminino, até porque na época tinha surgido o Carandiru e eu me lembro de estar voltando uma viagem e ler no jornal a questão de algumas rebeliões que tinha nos presídios de Bangu, e eu fiquei pensando assim, mas esse é o universo masculino, como é que deve ser o outro lado? Cadê a mulher nessa história? Então meio que se adequou, assim, fechou um conceito de trabalhar a questão da adaptação com um tema que eu queria descobrir, ver como é que era. Então, eu achei que eu poderia usar esse conteúdo com essa abordagem. E o que tu acabou descobrindo aí, que te marcou mais? Foi muito impressionante, assim, ver aquele universo que a gente entrava lá, primeiro a gente fez uma pesquisa extensa, ficamos vários meses lá acompanhando o dia a dia daquelas mulheres, e a primeira coisa que eu me dei conta é que eu não ia poder fazer um documentário somente com a produção de alguns dias ou algumas semanas. Eu não podia entrar lá, ficar 3 ou 4 semanas filmando, porque eu não ia conseguir ter um tempo de trabalho lá dentro suficiente diariamente, porque o dia a dia de lá não permite. E outro, porque eu só ia poder sentir essas dificuldades ou facilidades ou mudanças na adaptação dessas mulheres se eu permanecesse mais tempo lá dentro. Sim, né? dá Então, para conhecer essa história mesmo. Isso fez com que eu tivesse que readaptar o meu projeto inicial, né? Pensar numa outra logística de produção, de como fazer para poder ficar filmando durante um período tão longo. Então, enfim, eu estabeleci parcerias, né? Fui filmando
aos poucos, na medida em que eu podia entrar lá dentro, às vezes a gente chegava lá com a equipe, não podia entrar por causa, sei lá, por N motivos, assim. Às vezes eu conseguia entrar, então tinha meio que fazer um plantão lá no saguão, entrar quando fosse possível. E às vezes até ficar amiga dos agentes, etc., para a partir daí ter mais acessibilidade a alguns locais que normalmente eles não deixariam a gente entrar. Mas como a gente acabou permanecendo lá durante 3 anos, isso acabou, as pessoas nos conheciam já, então a gente já se sentia praticamente em casa lá naquele ambiente e podendo captar e registrar coisas que um período curto de tempo, uma produção externa que entra lá para captar, dificilmente vai ter acesso. E essas mulheres, como que elas receberam vocês? Elas também se sentiram à vontade para contar suas histórias? Como foi? Com algumas exceções, a maioria foi super aberta e disposta. A maioria eram mulheres muito carentes, que tinham necessidade e vontade de conversar. Então, não era difícil o acesso a elas, ou elas facilitavam muito isso, né? Claro, algumas sempre não queriam ser filmadas, tinham alguns problemas, etc. A gente entendia e respeitava. Claro. Mas quando, assim, a maioria, sim, tinha interesse em contar as histórias. E elas assistiram o documentário depois? A gente mostrou mais de uma vez lá no presídio o documentário, só que ele tem uma alta rotatividade. Então, a maioria das pessoas que assistiu ao documentário já eram outras pessoas novas que não estavam lá na época, né? Então isso é muito incrível, assim, ver como parece um mundo tão fechado, mas ao mesmo tempo as pessoas entram e saem lá, assim, com muita frequência, assim, é uma coisa muito permeável, né, esse ambiente. Então, quando a gente chegou lá, tinha poucas mulheres que estavam eram daquela... no período que se lembravam que a gente estava filmando lá dentro. Né? E aumentou muito a população carcerária. Na época que a gente começou a filmar, eram em torno de 150 apenadas. E eu me lembro, um ano depois já era 350. Nossa. Agora eu realmente não faço ideia de quantas mulheres estão presas. Aumentou muito, né? Nossa. Exatamente. Mas a nossa intenção também não era acompanhar só lá dentro aquele ambiente. A gente procurou acompanhar uma menina que estava saindo em liberdade, assim, indo para o semiaberto, na verdade. Uma outra que ficou lá durante muito tempo e depois também foi para o semiaberto. Então, como é que foi essa adaptação depois de 28 anos na cadeia? E uma que estava entrando. Então, era muito sobre esse trânsito também, né? Não se restringia ao mundo interno da cadeia. Interessante.